Santos da Silva, autorizo a utilização da minha imagem para pesquisa Trabalho do Músico da Unirio. Isso aí. Ok? Cauê, obrigada por estar aqui hoje. Ah. Então, Cauê, sei que você toca vários instrumentos, né? Dá uma dica aí dos instrumentos que você toca. Tá, então, oficialmente eu sou baixista elétrico, mas eu já trabalhei também com baixo acústico, já trabalhei com violão e com guitarra também, assim, é o que eu trabalhei mais. De vez em quando a gente toca uns percussões, umas coisas assim, e eu tô começando a tocar teclado também. Mas oficialmente, assim, o que eu trabalho 90% do tempo é com baixista elétrico. Qual tipo de música que você costuma tocar? Muitas. Trabalhando na rua, né, a gente tem que ser muito versátil. Então, assim, minha formação de estudo, ela é um pouquinho mais voltada para jazz e gêneros brasileiros em geral. Mas funk, soul, forró, shot baião, né? Basicamente, o que chamarem para trabalhar, a gente toca. Porque senão a gente aprende na hora, assim, Sim, sabe? Porque sim. acontece. Entendo. Como é que foi sua história assim, musical? Assim? Como que você começou a se interessar por música? Uhum. Você teve influência da família? Teve seus pais são músicos? De onde que Não, veio isso? na verdade foi colégio. Na época de colégio, a galera começou a tocar violão também, porque, né? Mas assim, antes eu tinha até tido aula de música no colégio. Eu fui daquela leva de pessoas que foram musicalizadas com flauta doce. Tive 2 anos de flauta doce, aprendi a ler partitura, essas coisas Foi em todas. que colégio? São Bento, aqui no Rio, na Praça Mauá. Aí eu tocava, eu era até bom, mas não tinha vontade de continuar. Aí eu parei um tempo, aí o pessoal começou a tocar violão. Só que eu comecei a tocar e gostar mais de violão do que as outras pessoas. E aí comecei a ter banda no colégio e comecei a me interessar e comecei a estudar música de fato. Então eu comecei a estudar música, nunca tive aula, foi tudo autodidata. Aí eu entrei na faculdade de... Antes da faculdade, você não fez cursinho? Não, eu comecei, eu fui estudar bem depois, na verdade. Estudo não formal, mas com professores, foi bem depois. Eu entrei na faculdade de História, antes de tudo, né? Eu entrei na faculdade de História, eu me interessei por música, que é estranho, mas aí eu comecei a estudar sozinho mesmo. Assim, eu comecei a estudar harmonia, teoria musical, essas coisas todas, E assim, sozinho foi que tipo de material? Foi pela internet? pela internet. Eu baixei os livros da Berkeley na época e comecei a estudar por lá. Também utilizei também muito material do Shediac. Então, tipo, os 2 livros de harmonia e improvisação dele e os songbooks, né? Então, ficava tirando músicas Chico Buarque, ah, Caetano, essas coisas assim. Foi quando eu comecei a ver um pouco mais sério o caminho da música. Aí, um pouco tempo depois, alguns anos depois, eu comecei a dar aula e comecei a tocar. Mas não foi assim, não foi em casa, não foi. Minha família não é musical, não é família de musicistas. Ninguém mesmo na minha família, assim, direta. Meu avô falava que meu bisavô era que tocava, assim, tocava choro, chegou a tocar com pixinguinha e tal. Mas não tem nenhum registro dessas coisas, não. Foi meio por mim mesmo. E, quer dizer, por mim e por meus amigos tocando Led Zeppelin no colégio. Então você falou que começou até dando aula, assim. Uhum. Mais do que você já tocava na noite, essa época. Não, eu comecei mais dando aula e depois que eu comecei a tocar mais. Eu entrei no mundo do trabalho de música de fato, dando aula. Depois que eu comecei a tocar mais, assim. Hoje em dia eu até mais meio a meio, mas E ainda hoje às em vezes. dia a tua renda mais regular vem de aulas ou de tocar na noite? Regular, regular é de aula. Assim, é uma coisa. Eu dou aula em escolas, né? E como eu dou aula em escolas, a renda acaba se tornando mais fixa, né? Você tem, tipo, sempre tem aqueles. Tanto em curso livre quanto em escola normal mesmo, ortodoxa, né? Tipo, dando aula de coral, as coisas assim, eu tenho o que eu recebo fixo, né? Mensalmente. Mas eu sempre tô tocando também. Então, assim, eu tenho sempre uma renda vinda da performance. Mas ela é flutuante, né? Ela é flutuante, mas sempre tem. Sim. Não deixo, eu não fico sem tocar, mas
nunca se sabe como é que vai ser mês que vem. E tem alguns meses que, obviamente, são mais, outros que são menos. E os contratos de trabalho com essas escolas? Você falou que é mais regular, assim, mas é uma nota contratual? Como é que é a questão burocrática, assim, que se define? Atualmente, tudo gira em volta de MEI, né? Escola que eu trabalho, na escola que é curso livre, que eu dou aula, que até minha renda maior vem de lá, de alunos particulares, mas é meio que um agenciamento dentro, pela escola, e o espaço é da escola, mas eu vou lá, dou aula meio agenciado, assim, aulas particulares. Mas é por número de alunos? Por número de alunos. É um valor fixo para cada aluno que eu tenho, certo? E a relação é toda atual. Antes não era por MEI, antes eu tinha um mini contrato e que eu ia renovando. Agora é tudo por MEI, assim, sabe? A escola também que eu dou aula de coral, é a mesma coisa. Eu já cheguei lá e o processo todo era MEI. Curso livre, né? É projeto. É projeto, tipo, projeto social, né? Sim. Aí, sendo um projeto, agora a gente está de férias, né? Em janeiro. Você recebe alguma remuneração? Janeiro não. Não. Janeiro não. O que aconteceu foi que eu recebi dobrado, assim, é como se fosse o 13º, mas na verdade não é o 12º, porque em janeiro eu não recebo. Mas dezembro eu recebi dobrado, porque já sabia que a discussão lá entre eles, essa parte burocrática que eu não participei, até porque quando eu cheguei o projeto já estava rolando, mas teve essa... Então, é um projeto social ou é projeto da escola? É um projeto da escola, é um projeto particular da escola mesmo. Aí, só que a escola tem um viés social e tal, é em cima de morro e tal, então assim, mas só que é uma escola particular, Sim. tá? Que atende o pessoal da comunidade em volta. E fora você falou que dá aula também nas escolas de música, né? É. E aí como é que funciona a remuneração das escolas? Hora aula, cada aluno, cada hora dada você recebe. Assim, mensalidade do aluno em escolas geralmente são assim, você tem que ter uma porcentagem que fica para a escola e uma porcentagem que vai para o professor. Nessa escola que eu estou dando aula é meio a meio. Então, aí fica da mensalidade do aluno, metade para a escola, metade para o professor. Você recebe por cada aluno que você tem, dando aula de instrumento, né, claro. E agora também, assim, eu sei que na escola de música não é férias, né? Mas tem muito aluno que vai viajar, né? E aí como é que fica isso? Você recebe ou nesse momento não recebe? Eu recebo quem tá lá, assim. Janeiro e fevereiro janeiro e fevereiro são meses que o número de alunos cai drasticamente, assim. E eles voltam, geralmente, de férias a partir de março. E entram alunos novos também a partir de março, assim. Sempre tem... Nessas escolas desse tipo, de curso livre, janeiro, fevereiro e julho geralmente são meses que não tem nada, né? Porque são meses de férias escolares. Aí todos os alunos, a maioria dos alunos, né? Ou viaja, ou simplesmente não quer fazer nada, aí se dá férias mesmo, ou os pais dão férias para as crianças, basicamente é isso. Aí o número abaixa, logo a renda abaixa muito também, assim. Sim. E você trabalha menos e ganha menos, e fica mal. Você vai fazendo gordurinha. Sim, essa é uma pergunta também, né? Como é que funciona nessa falta, assim, da regularidade, né? Como é que você se organiza para poder ter renda, né? Conseguir pagar o que você tem que pagar nesses momentos de baixa, assim. São duas coisas que eu acabo fazendo. Coisa número 1 como eu já estou há alguns anos desse jeito, né? Trabalhando com essas coisas, você começa a saber qual mês que você geralmente ganha mais, qual mês que você geralmente ganha menos, como você pode se organizar no ano inteiro. Então, por exemplo, eu sei que janeiro e fevereiro costumam ser ruins para mim, mas dezembro costuma ser melhor para mim em relação a trabalhos tocando. Então, eu costumo ter uma renda maior, porque eu sei que o resto tudo vai cair. Então, assim, novembro e dezembro eu costumo segurar um pouquinho de grana para não ficar muito sem nada, né? Janeiro e fevereiro. Como eu não sou uma pessoa que toca muito carnaval, é pior ainda para mim, né? Carnaval eu só gasto.
Então, eu sei que eu preciso juntar uma grana para ter em janeiro, fevereiro, assim. A segunda coisa que eu tenho feito também é dar uma diversificada. Então, assim, atualmente, minhas rendas principais são aulas e performance. Mas eu também tenho trabalhado com produção. Então, assim, eu estou trabalhando com produção em casa, produção musical, trabalho com mixagem, masterização. Então, e é uma coisa que eu comecei a trabalhar mais no ano passado, assim. Então, dá uma segurada porque é uma coisa que aparece, é mais pontual do que as outras coisas, mas volta e meia aparece, então é uma renda a mais, sabe? Então, o que acontece é você vai diversificando suas áreas de trabalho. Então, é mais uma frente que pode não ser a minha frente principal, mas volta e meia me dá uma segurada, assim, dá um mês que dá aquela assim, caraca, apareceu! Beleza, inclusive esse mês. É assim. Mas até você chegar aí, você precisa fazer um investimento, né? Porque É, equipamento o investimento foi pesado. que é pesado. Uhum. Nos últimos 2 anos eu meio que me foquei um pouco nisso, investimento em equipamento, que é um equipamento realmente caro. Então, placa de som, monitoração, fones, computador, software de computador, as coisas todas gastam muita grana, muita grana. Foi tipo, eu fui juntando dinheiro da merenda para conseguir comprar isso tudo. E eu também fiz curso, né? Eu fiz IATEC para produção musical, que é um curso caro, sabe? Sim. Demanda tempo. Você sentei, tive que estudar algumas coisas que eu não estava acostumado a estudar, as coisas assim. Para você estar bem para fazer uma performance é muito grande, assim, tipo, capital financeiro mesmo. Fora cuidar do corpo, fazer, sei lá, alguma academia, um pilates, coisa assim, que também é uma grana que você precisa que você investe no seu corpo. Equipamento, baixo, amplificador, coisas pequenas, manutenção do instrumento, cordas, trabalhar com produção. Então, computador, manutenção de computador, peças de computador, monitoração boa, jun- mexer na sala que você tá, fazer projeto para colocar tapadeiras, coisas assim. Sim. Então, assim, você acaba gastando dinheiro para conseguir dinheiro depois. E você tem que saber muito bem como é que o seu ano financeiro vai se ajustando aos meses e às épocas que tem. Então, E em relação a tocar na noite mesmo, né? uhum. Propriamente. Na noite que eu digo enfim, gig, né? Gig, famosa gig. Gig. Assim, como é que se calcula? Porque você tem muito investimento, né? Como você falou, Uhum. né? Tem investimento de instrumento, de chegar lá e tocar, chegar no transporte. Uhum. Como é que você calcula a remuneração do seu trabalho? Assim, para alguém te perguntar, quanto é que fica para tocar aqui? Uhum. Como é que é esse cálculo? Tá. Eu tenho um posicionamento em relação a isso que é: se eu vejo como é que é a situação, se eu sei que a pessoa pode pagar bem, eu cobro mais. Se eu sei que é uma pessoa que está batalhando ali, não está com uma grana, mas está fazendo esforço e tal, eu tendo a cobrar menos, eu sou bem mais permissivo. Por exemplo, eu estava tocando com um artista, o cara que viaja, que ele fecha projetos grandes, festas grandes, essas coisas assim. Então, assim, eu sei que ele tem uma estrutura muito maior do que várias pessoas que a gente acaba trabalhando. Então, obviamente, meu cachê com ele era muito mais alto do que, por exemplo, uma cantora chegou assim para mim e falou: "Poxa, Cauê, eu tô montando esse projeto. Olha aqui esse projeto, como é que ele é. Não tô com muita grana e não vou poder te pagar US$ 1 bilhão a cada segundo." Então, assim, eu acho que tem diferenças aí no como você vai cobrar e com quem você vai cobrar. Como o meu nome acaba rodando em várias rodas, em vários lugares diferentes, eu acabo tendo vários preços diferentes. Então, tem isso, porque depende do trabalho. Se você trabalho autoral, a gente tende a receber menos, mas assim, eu tenho um mínimo para sair de casa, que é tipo, o mínimo mesmo assim, é não pagar transporte, não pagar nada, né? Tipo, alimentação, essas coisas assim, que é o mínimo que eu peço. E mínimo, assim, tipo, uma pessoa que eu já conheço, já gosto, que já é meu amigo, essas coisas, eu falo, pô,
que é já que a pessoa que fala assim, pô, Cauê, por favor, vamos lá. É aquele assim, pô, cara, é uma gig de R$ 150, sabe? Assim, R$ 150 eu vou, porque... Mas 150 você já, né, tirando o seu transporte eu separo, vai tipo, pra você. exatamente, o que vai 150 líquido, assim. Eu falo, cara, vamos lá, não, tudo bem. E às vezes você acaba fazendo por menos, mas é porque você tem amigos e amigos fazem você fazer coisas estranhas. E assim, é porque, na verdade, o que acontece é que você acaba entrando, conhecendo muita gente, e às vezes são pessoas que estão trabalhando e o que a gente tá falando, que você, para trabalhar com música, você precisa de um capital inicial. E às vezes tem pessoas que não têm um capital inicial tão legal assim, mas estão batalhando, tem um projeto legal, tem um trabalho legal. E eu também sou meio coração mole. Aí eu acabo indo, assim, sabe? Mas o meu padrão é pensar assim, sabe? É tipo, se você tem estrutura, eu vou pedir mais. Se você não tem estrutura, eu vou ouvir e vamos chegar num preço ali ok, sabe? Basicamente é isso. E, assim, essa remuneração você não está contando, assim, em caso de SESC, lugares maiores, passagem de som, os ensaios. Ensaio eu costumo colocar. Projetos maiores eu cobro ensaio. Eu cobro ensaio. Projetos menores eu tento diminuir o horário de ensaio, o tempo de ensaio e os dias de ensaio. E assim, coisas que me ajudam a diminuir o tempo de ensaio, por exemplo. As coisas estão escritas. Se tiver escrito, eu vou chegar lá e vou ler. Então, assim, não tem problema, pode acreditar em mim, as pessoas conhecem, sabem meu trabalho, sabem que eu vou chegar lá, vou ler direitinho e tal. Se não, já ensaiar mais, eu já fico, poxa, não ensaiar mais, vamos conversar sobre essas coisas aí. Passagem de som só geralmente é quando é separado, então, tipo, aquelas coisas de festival, algum show muito grande, que é você faz a passagem de som 9 horas da manhã e você vai tocar às 6 horas da noite. Aí, sei lá, se for alguma coisa que eu possa pelo menos voltar para casa, é uma coisa. Se for um lugar muito longe que eu vou ter que ficar parado um dia inteiro, então você vai me tomar um dia inteiro, já é outra coisa. Então a gente já conversa financeiramente de outro jeito também. É isso, como a gente é músico, guigueiro, né? A gente acaba trabalhando com muitas variáveis. Nosso cachê também tem muitas variáveis e o jeito da gente cobrar tem outras variáveis, né? Então, assim, tem um lado bom e tem um lado ruim. Tende pro lado ruim, na maioria das vezes. Mas tem umas coisas que, assim, se você consegue colocar o seu nome no mercado, você consegue ter um pouquinho mais de controle em cima dessas coisas. Mas não é sempre também. Uhum. Outra forma de remuneração também muito comum é cover artístico, né? E às vezes pode ser que o cover não saia nem se aceita o cover e não paga nem o seu transporte, né? Como é que você conversa essa questão do cover, se alguém te chama para tocar, para ser pago com o cover artístico? Tem mínimo que você estabelece? O ideal é sempre isso. Você estabelecer o mínimo de cover, aí a casa fala assim, se não bater esse mínimo, a gente completa com tanto dinheiro que faltar. Se não for isso, honestamente, eu tendo a não fazer. A não ser que sejam desses casos, tipo, de amigo meu, essas coisas assim. A galera agora tem feito muito, ao invés de cover, fazer contribuição, né? Tipo, contribuição voluntária, que é o famoso chapéu, né? Então você dá o quanto você tem, quanto você pode, se você não pode, se você pode e tal. Isso costuma ser melhor, costuma dar até mais dinheiro do que couvert, porque couvert fica aquela coisa de sim ou não e O controle é deles. o controle é deles, o controle nunca é nosso. Fica um pouco mais impessoal, porque, sei lá, é um restaurante. Então você tá tratando com o garçom. Então é muito fácil falar, não quero, sabe? Com contribuição voluntária, geralmente quem tá tocando fica falando mais ainda assim, então, tem esse chapéu aí, hein, gente? Ó, hein? Que isso já dá uma mini pressão. Também tem o fator de ser uma coisa mais, eu acho que é mais próximo de quem tá tocando, né? Então as pessoas sentem mais vontade de tocar, de contribuir. Pagar, né? Assim, eu tenho visto muito acontecer no Rio, esse lance da contribuição com
consciente, né? Também Isso. falam, né? Exatamente. E aí eu sempre me pergunto assim, se nesses lugares os músicos, né, como a questão do conversa, eles já saem de casa sabendo que eles vão ganhar o mínimo, se a casa, né, que está chamando eles para tocar, se ela está oferecendo o mínimo e a partir daí ainda tem o chapéu, ou se eles chamam para tocar e é só o chapéu, fica ali na tua. Como é que é, assim? Depende. A maioria das casas que falam, assim, é contribuição voluntária, geralmente é só o chapéu, mas o que acontece muito é que os músicos, eles chegam e falam, pô, a gente tá sem espaço para tocar. É uma coisa meio de mão dupla, né? Então, assim, você tem um lugar, a gente tem o som, então a gente pode se juntar, tocar nesse espaço e, assim, a gente vai chamar público, né? Porque geralmente são lugares que isso funciona melhor em lugares que são geralmente turísticos, né? Então eu fiz uma mini temporada em Santa Teresa agora no Favela Hype, que foi assim, a cantora falou, gente, olha só, é contribuição. E ninguém botou nenhuma fé. Aí ele falou, tá bom, contribuição, mas a gente gosta muito de você, você é legal, a gente gosta de trabalhar com você, o trabalho é legal, eu acredito no trabalho, é um trabalho que está começando, então a gente estava montando arranjos, coisa assim, então ficou meio que um ensaio aberto. Aí a gente fez o ensaio aberto e acabou que deu dinheiro. E a gente não esperava, assim. Deu dinheiro, assim. Deu um dinheiro até legal. Não foi, assim, bem mais do que seria se fosse aqueles couvert malucos, assim. Mas era em Santa Teresa. Então, assim, ali funciona bem. Mas você não vai fazer contribuição voluntária, sei lá, num lugar... Assim, não precisa nem ser, tipo, um lugar muito distante do centro, mas, sei lá, se a gente faz aqui em Botafogo, mas só que num lugar que ninguém passa, não rola, sabe? Então, tipo, tem que ser um lugar que ele tenha um espaço convidativo, essas coisas assim. E espaço convidativo está incluído aí equipamentos de som, vocês têm que levar também? A gente leva equipamento de som, assim, eles têm o PA lá e tem a mesa de som. Então, amplificador a gente tem que levar, obviamente o instrumento, e a gente leva mais uma caixa para colocar a voz. Mas não é, não é raro a gente ter que levar um equipamento, né? Então, também é mais importante. Mais um dinheiro do Uber, né? Que essas coisas assim. Porque se fosse levar só o baixo, era mais fácil. Era metrô, ônibus, trem, qualquer coisa. Mas equipamento é mais um amplificador, as coisas assim, mais uma grana que a gente acaba usando, né? Aí tem isso, contribuição voluntária pega tudo, né? Então pega de lá a gente tira transporte de todo mundo, comida a gente não tira, mas transporte. Os lugares, pelo menos, comida oferece, né? Cara, se não oferecer comida é sacanagem, né? Desculpa, YouTube. Em relação, assim, questão burocrática do músico ali, de OMB e sindicato, você tem alguma relação com esses órgãos? Como é que é? Então, eu tenho a carteira do OMB. Eu fiz há muitos anos atrás, para pegar um cachê de um Sesc. E nunca mais paguei a mensalidade. Eu peguei essa carteira já mais ou menos naquela época que já estava tendo uma certa jurisprudência contra a OMB. Contra não, mas não dando a obrigatoriedade de ter a carteira da OMB para você pegar certos cachês. E geralmente cachês que tinha algum órgão ou alguma entidade, ou órgão público, alguma coisa assim, você tinha que ter o OMB. Mas isso foi cada vez caindo, cada vez mais essa obrigatoriedade, então eu não precisei de mais nenhuma vez, e ainda mais hoje com o MEI também, a transação financeira acaba não passando mais pela necessidade no órgão da OMB. Então, eu tenho a OMB que está há anos sem ser paga. Eu nunca me filiei ao sindicato. Já fiz alguns cursos lá, mas nunca cheguei a fazer. Sei que você tem alguns benefícios, mas na verdade os benefícios que tinham lá, lembrei, os benefícios que tinham lá que são interessantes, a gente fala, de advogado, alguns benefícios médicos, psicólogo,
E que na época que eu vi que tinha ortopedista, que eu acho que é uma das coisas mais importantes do músico, eu acabei resolvendo por fora, porque também, tipo, por mais que seja indicado pelo sindicato, você acaba preferindo alguém, você tem alguma referência externa, assim, sabe? Então, nunca me, nunca me filiei ao sindicato e só fiz a MBA naquela época porque precisei Entendi. pegar dinheiro. E você faz faculdade de música, né, Uhum. atualmente? Hum. Sim, mas já cursou alguns períodos, né? Aham. E, assim, como você acha, se te ajudou, assim, a se reconhecer como um trabalhador, Uhum. a faculdade, como, se não, como que poderia ser abordada essa questão? Tá. Como trabalhador, não. Eu entrei um pouco mais velho, né? Eu entrei na faculdade já quase com 30, com 28, 27 anos. E eu já trabalhava com música há alguns anos, assim. Já tinha estrada, já toquei em vários lugares, já dei aula, já fiz várias coisas dentro da música. E não faz parte da minha identidade, da construção de identidade como trabalhador dentro da música, a faculdade. Eu entrei na faculdade porque a faculdade, ela de licenciatura, né, que é o que eu curso, me daria uma estabilidade e mais uma possibilidade de trabalho estável, que seria um concurso. Basicamente isso. Ou um concurso para o magistério mesmo, ou se não, entrando, pegando para a carreira acadêmica. Então, mestrado, doutorado, essas coisas todas, que também é uma carreira e que também pode me levar a dar aula. Me interessa bastante, consideravelmente até. Muitas vezes as pessoas falam até mais do que eu deveria. Mas como construção de para trabalhador, não. Inclusive, no meu caso, como eu já trabalhava bastante e tal, foi até meio contraproducente, porque eu basicamente não tenho tempo de trabalhar como eu poderia estar trabalhando e não tenho tempo de estudar como eu deveria estar estudando. Então a gente tem que convir que os horários, pelo menos do curso da Unirio, e que não é raro, é um horário complicado para quem trabalha, né? Então, assim, ainda mais músico que você, como a gente já falou, a gente acaba tendo várias frentes de trabalho e são coisas muito assim, e você tem que trabalhar para investir de novo no que você vai trabalhar mais na frente. Então, assim, você tem que trabalhar muito e o tempo inteiro. Considerações finais sobre o mundo do trabalho. Eu acho que nós, como músicos, a gente deveria se unir mais, apesar de ter falado apesar de não ter contato com o sindicato, por saber de algumas questões de sindicato que não acho legais, eu acho que nós, como músicos, a gente deveria se unir mais em prol da nossa ação como trabalhador também, sabe? A gente acaba se unindo, a gente trabalha com arte, isso é interessante, tem a visão bonita da coisa, né? Tipo, a gente trabalha com coisas que são muito bonitas, legal você falar de música com outra pessoa, mas a gente tem que falar também da nossa visão como nossa vivência como trabalhador. E eu acho que falta um pouco disso, da gente de uma união em prol disso, sabe? A gente se unir para poder se proteger, ter um pouco mais de mão no controle em relação a essas coisas do trabalho, ao mundo inteiro do trabalho, que é complicado para a gente. O importante também é a gente já explícito para todo mundo que música é só um produto final do que a gente trabalha e do que ela significa, na verdade, né? Porque o, música é o fim, não necessariamente é o fim, porque pode gerar muitas coisas na frente também, mas é o final de um processo cultural, um processo de trabalho, é o fim de um processo social, ele é o como objeto, a música é o fim de vários processos muito interessantes, que eu acho que às vezes as pessoas estão só focadas em ver o final, mas não querem ver esse processo, não querem entender esse processo, e não é que não estejam abertas a entender esse processo, mas só que esse processo não chega até elas. Então, eu acho que cabe a nós, como músicos, como trabalhadores,
como educador também, assim, acho isso bem forte, da gente chegar e mostrar o quanto de coisas envolve a música e mostrar o trabalho que dá, sabe? Não só o trabalho que é uma pessoa tocando, você ouvindo uma música no seu fone. Ajudaria muito até na visão do músico como trabalhador. Eu acho que seria bem importante. E é isso. Bom, obrigada. De nada.